Mas aí Paulo, ele faz esta pausa, ou essa digressão. Ele faz essa pausa aqui. E nessa pausa ele vai falar aquilo que Deus mostrou acerca do seu ofício, do seu ministério e da sua vocação. Então, ele vai falar acerca desse mistério. Conforme você pode ver aí no versículo 3, desse capítulo 3, ele vai falar desse mistério que ele recebeu por revelação. Não foi porque ele achava ou porque ele viu, não, ele recebeu por revelação. E essa revelação desse mistério é aquilo que ele também fala aí no capítulo 1, verso 9 dessa carta também. Ele vai falar assim: fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade. Então Deus, por revelação, fez com que Paulo conhecesse qual é o mistério da sua vontade. A mesma coisa também pode ser aplicada a nós. Deus quer nos fazer, ou já nos fez aqui na sua palavra, saber qual é o mistério da sua vontade. Então aqui, por revelação, o Senhor fez Paulo saber esse mistério que ele vai falar no verso 4 ou no verso 3 mesmo, que ele escreveu resumidamente, ou escreveu em poucas palavras. Ele está falando da igreja. Esse mistério. Ele está falando da palavra de Deus. Ou seja, essa questão do mistério aqui não é o nosso tema principal, mas precisamos só colocar aqui como ponto inicial. Essa é uma tônica desta carta em Efésios. O mistério é uma palavra que aparece 6 vezes nessa carta. E é importante nesta carta. Porque esse mistério que estava oculto, agora então Paulo recebeu por revelação. Quando então ele estava naquela estrada de Damasco, podemos colocar desta maneira, que quando então o Senhor aparece a ele, então ele conhece Cristo e a sua igreja. Quando também aquela parte de 2 Coríntios capítulo 12, quando ele fala que ele subiu até o terceiro céu, conheço o homem até o terceiro céu, que ouviu coisas inefáveis. Então podemos dizer também que ali Paulo recebeu essa revelação do mistério, queridos irmãos. E esse mistério era algo que estava oculto, mas que agora foi tornado visível. Estava desconhecido, mas que agora tornou visível, não só para Paulo, mas para os profetas, para os santos e também para a sua igreja. Por isso, queridos irmãos, que mistério, às vezes as pessoas falam muito dessa palavra mistério, mas na verdade, irmãos, aquilo que estava guardado, agora Deus quis que nós conhecêssemos. Esse é um lado. Aquilo que estava oculto foi conhecido agora. Mas tem um outro lado agora. Qual é o outro lado? O outro lado é, uma coisa é ser realmente trazido ao conhecimento aquilo que estava oculto. Outra coisa é recebermos iluminação daquilo que estava oculto. E aquilo que Paulo ora na sua primeira oração aí aos Efésios, no capítulo 1, quando ele diz, ele orava a Deus para que Deus pudesse conceder a eles espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do seu Filho Jesus Cristo. Então veja a importância de nós recebermos esta revelação, porque as coisas de Deus só podem ser conhecidas por revelação. E o que é revelação? Revelação é como se tivéssemos algo com uma tampa e essa tampa fosse aberta e nós pudéssemos ver o que está dentro deste conteúdo ou dentro deste recipiente. Isso é revelação. Então nós podemos ver dizendo assim, que Deus abriu pelos olhos da fé a nós uma pequena parte ou uma fagulha daquilo que é Cristo e a sua igreja. Cristo e as suas glórias. Isso foi o que Deus concedeu a nós. E que revelação é essa, irmãos? Aquilo que estava no coração de Deus, Deus quis dar a conhecer ao seu povo. Não mais a um grupo específico, não mais a uma pessoa específica, mas agora a um corpo. Essa revelação. Por isso que revelação, amados irmãos, é algo que vem à tona para que possamos agora, então, responder aquilo que temos recebido. E nós temos, então, realmente respondido aquilo que temos recebido por revelação do Senhor?